Eu tenho certeza que você já presenciou uma chuva forte em alguma localização da cidade, derrubando alguma árvore, deixando os rios alagados, trazendo algumas enchentes em alguns bairros da nossa cidade. Tem também, às vezes, dependendo da gravidade, derrubando muros, construções ou até mesmo invadindo estabelecimentos. Pois bem, falta até uma estrutura mais adequada. O nome disso é cidades resilientes, para que elas possam se reconstruir após uma catástrofe. Mas será que nós, o município, estamos preparados para este tipo de situação? Daiane, nós estamos numa época que ainda está um pouco mais tranquilo o tempo, né? Que é a época do outono. Mas normalmente temos no inverno ou no verão chuvas fortes pelo nosso estado, pela nossa cidade, pela nossa região. Algumas chuvas são fortes e acabam trazendo grandes transtornos. Para a gente poder falar sobre esse assunto, queria que você me explicasse sobre esse tema, o que seria cidades resilientes. Então, cidades resilientes são aquelas cidades que têm capacidade de voltar a uma normalidade rapidamente, então nas primeiras 48 horas, após a ocorrência de um evento que impacta a vida das pessoas. Então, a cidade que tem muita potencialidade para ter inundações, por exemplo, e que ocorre o corte de energia elétrica, que tem algumas problemáticas nesse sentido, ela tem que estar preparada para agir rapidamente. Então, a Defesa Civil, então, se houveram casas destelhadas, ela já tem que estar pronta com materiais já para socorrer essa população rapidamente, né? Então, para voltar à normalidade. Realmente nós víamos ali enchentes ou até esse tipo de situações em cidades maiores, que tinham uma grande população. Mas hoje nós estamos vendo em cidades do interior, tipo da nossa região, até em nossa cidade também. É aí que eu te pergunto se nós estamos preparados para esse tipo de situação. Então, na realidade, nós, como cidadãos, nunca estaremos preparados, eu acho, né, para enfrentar um problema, um desastre, né, saber, muitas vezes, como agir. Eu falo psicologicamente, tá? Mas tecnicamente sim. Então é possível porque existem mecanismos para que a cidade ela possa se estruturar e principalmente trabalhar com a educação nesse sentido. Eu falo que é possível a preparação sempre por meio da educação, porque a partir do momento em que as pessoas elas sabem o que deve ser feito, elas vão minimizar o risco. Mas, por exemplo, nós estamos em época em que muitas cidades elas começam a fazer a revisão do plano diretor, né? Então, isso é uma obrigação dos municípios para que a cidade ela cresça ordenadamente, para que as infraestruturas elas sejam acessíveis a todas as pessoas e também para prevenir, para já identificar essas áreas onde pode ou não ter construções para minimizar esses impactos para a população. Uma das etapas para o desenvolvimento do plano diretor da cidade é a participação da população. E o que acontece? Muitas vezes quando há as reuniões e tem uma convocação, porque isso sai nas mídias, né, nos jornais, mídias sociais, a população muitas vezes não vai. Mas quem vai? Quem tem interesse, por exemplo, eu tenho uma terra, eu sou dono de um loteamento e eu tenho interesse que tenha o crescimento para aquela cidade. Eu tenho esse interesse e vou. Eu, como população, eu tenho que participar também, porque esse é meu papel, para colocar as minhas dores, né? Porque se uma dada população que mora numa dada região e que tem um enfrentamento dessas problemáticas, ele tem que sim colocar, né, voz aos problemas para que a cidade, né, para que o poder público desenvolva ações e soluções. Com essa modificação, que foi a lei de junho de 2024, essa legislação ela impõe aos municípios que eles façam um plano de contingência, né, um plano de enfrentamento às mudanças climáticas. Então, essa contingência quais são? Eu fazer um mapeamento, entender os tipos de riscos que a cidade possui, os pontos negativos, e ela já se preparar, né? Então, se eu tenho uma preparação do que pode acontecer, eu já posso melhorar, porque hoje tem muita pesquisa e muita ação também que tem sido construída em muitas cidades, então, com soluções baseadas em infraestrutura e soluções baseadas na natureza, né? Que aí, nesses pontos que são críticos na cidade, melhorar essa infraestrutura com soluções baseadas na natureza. Por quê? Porque isso não vai impactar ainda mais o meio ambiente, né? Isso vai atender a aspectos sustentáveis também, que as cidades hoje elas têm essa preocupação e
também desenvolver recursos financeiros, trabalhar com esses recursos de forma mais eficaz e ágil. Porque, como a gente falou anteriormente, se a cidade resiliente ela tem a capacidade de voltar à normalidade em menos tempo, né, em menos que 48 horas, se ela não tiver um planejamento, como que isso vai acontecer? Então... Só para a gente resumir, cidades resilientes, então, ela tem que estar preparada para quando evitar que alguma catástrofe pode acontecer e também se readequar após uma catástrofe. É um projeto que teria que se encaixar em todas as cidades, em todo o Brasil. Exatamente. Então, não quer dizer que uma cidade sendo resiliente, ela não vai ter desastre. Porque é impossível falar que isso, eu tenho toda a preparação, então não vai acontecer. Não, mas ela vai ter toda a adaptação e toda ação ágil mesmo nesse processo e estrutura para que o impacto seja minimizado.